Olá, meu amigo, graça e paz. Vamos refletir na palavra do Senhor? Hoje, com base em Gálatas 6, de 1 a 10. Mas só depois que eu chegar dessa caminhada. Para você, logo após a vinheta. Cheguei, meus irmãos, vamos lá então, é Gálatas 6, de 1 a 10, não é? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, é um texto pequeno, apenas 10 versículos, mas, meus irmãos, nesses apenas 10 versículos, nós podemos tirar muitíssimas lições preciosíssimas para nós. Eu vou tirar apenas algumas, né? Vou fazer apenas alguns destaques aí nesse texto, para nós tirarmos algumas lições para nós hoje, nessa oportunidade que Deus está nos dando, né? Vou tentar aqui ser o mais breve, o mais sucinto possível. Então, o primeiro destaque que eu quero fazer é logo o verso 1, né? Onde Paulo diz assim: olha, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo que nós devemos tratar os que falham, isto é, aqueles que cometem algum deslize ou desvio, com espírito de mansidão, com brandura, com gentileza, com bondade. Não é para tratar com estupidez, não é para tratar com aquele julgamento pesado, condenatório. Não, é para tratar com espírito de mansidão. Agora, a gente precisa entender bem uma coisa. Lá em 1 Coríntios 5, 9 a 11, Paulo diz assim: já em carta, escrevendo aos Coríntios, né? Já em carta vos escrevi aos Coríntios, que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Então veja bem, que Paulo orienta aqui aos Coríntios: com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, isto é, com alguém que se diz crente, mas vive nessas práticas completamente carnais e mundanas, não vos associeis, diz Paulo. Mas em Gálatas 6:1 ele manda tratar com brandura. Por quê? A resposta, meus irmãos, é bem simples. É porque em 1 Coríntios ele fala de pessoas supostamente crentes, cujas práticas constantes, não é um deslize, uma queda, são as práticas constantes, não são de crentes. Mas aqui em Gálatas 6 ele se refere a crentes de verdade que não vivem nessas práticas carnais e mundanas, mas que podem, em algum momento, cometer algum deslize. Então é bem diferente. Cometer, por exemplo, o deslize de fazer uma fofoca ou falar mal de alguém é bem diferente de ser fofoqueiro e maldizente.
de viver na prática da fofoca e do mal dizer às pessoas. Então, aqueles que caem, né, cometem algum deslize, nós devemos tratar com espírito de mansidão e tomar cuidado, diz Paulo, né, para que não sejamos também tentados ou que não venhamos a cair, né, também. Então é o primeiro destaque, primeira lição aí, tratar com espírito de mansidão aqueles que cometem algum deslize, algum desvio, algum pecado, né? Esses deslizes e desvios são pecados, mas que a pessoa cometeu, ela não vive na prática daqueles pecados. Deve ser tratado com espírito de mansidão, com gentileza. Segundo destaque aí nesse texto, meus irmãos, o verso de número 2, onde Paulo vai dizer assim: olha, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, Paulo está ensinando que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Carga é qualquer coisa que pesa. E nesse caso aqui, meus irmãos, são os problemas, as preocupações, as necessidades que todos nós temos e que às vezes nos são pesadas para nós levarmos sozinhos. Nós devemos, quando podemos, se podemos, ajudar uns aos outros a levar essas cargas. E às vezes ajuda, muitas vezes, né? A ajuda vem de uma forma, acontece de uma forma bem simples. Basta estar presente lá na vida da pessoa, num momento difícil pelo qual ela está passando, para orar, para ouvir, para emprestar o ombro, para chorar junto com a pessoa. E assim a gente vai ajudando um ao outro a levar as suas cargas. Do jeito que nós pudermos, meus irmãos, naquilo que nós pudermos, nós temos que nos ajudar uns aos outros a levar o peso da vida, né? Que ninguém leve o peso da vida sozinho. Nós somos uma família, somos uma igreja, né? E temos que nos ajudar uns aos outros. Então esse é o segundo destaque aí, levai as cargas uns dos outros. Aí eu preciso fazer aqui, meus irmãos, uma observação, que logo depois de Paulo dizer isso daí, ele vai dizer no verso de número 5 que cada um levará a sua própria carga. Olha o verso 4, ele diz assim: prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Então que coisa interessante, né? Um pouco antes Paulo disse que nós devemos levar as cargas uns dos outros, mas agora ele diz que cada um deve levar a sua própria carga. Por quê? É porque tem uma diferença nessa carga que Paulo está se referindo aqui, no verso 5, daquela carga do verso de número 2, né? Essa carga que Paulo se refere aqui, meus irmãos, pode ser aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que você tem que fazer, e não pode transferir para outra pessoa. Deixa eu citar um exemplo meu, me perdoem citar um exemplo meu. Eu sou pastor. Sou eu que tenho que pastorear. Não posso transferir o pastoreio para outras pessoas, para um diácono, por exemplo, da igreja. Não, sou eu o pastor. Essa carga é minha, sou eu que tenho que levar. Claro que quando cada pessoa que tem função na igreja cumpre a sua função, isso é uma ajuda muito grande ao ministério pastoral. Mas a carga de pastorear é minha, né? Eu é que vou prestar conta diante de Deus pelas ovelhas que Ele me confiou. Eu é que vou prestar contas diante de Deus pelo meu pastoreio. Então essa carga é minha, essa carga eu tenho que levar, tá? Então cada um leve a sua própria carga. A carga, por exemplo, que uma pessoa vai levar por insistir em viver no pecado, essa carga não pode ser repartida com outros. Então, se você, por exemplo, insiste em viver no pecado, já foi chamado a atenção pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, chamado a atenção pelos irmãos, pelas mensagens que são pregadas, disciplinado pela igreja, mas você insiste em viver no pecado, essa carga é sua, você tem que levar. Não dá para repartir essa carga, o peso das consequências de uma vida vivida no pecado,
com as outras pessoas. Alguém até com muito boa vontade pode ajudar de alguma forma, mas é uma carga que você tem que levar, a sua própria carga. Então, é outro destaque nesse texto, né? Agora, ainda, meus irmãos, outro destaque nos versos 7 e 8, né? Um destaque bem importante, quando diz assim, versos 7 e 8, olha, não erreis, presta atenção, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então a gente tem uma lição aí muitíssimo importante para nós, meus irmãos. Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Aquilo que se planta, obviamente aquilo que se planta num presente contínuo, que se vive plantando, é o que se colhe. É o que se colhe. E essa é uma lei que a gente entende de forma muito perfeita, né? Uma lei da natureza. Você planta mamão, colhe mamão. Planta laranja, colhe laranja. Planta uva, colhe uva. Não vai colher outra coisa. E na vida também é assim. Aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Numa mensagem do Dr. Russell Shedd sobre disciplina, numa parte onde ele diz que a disciplina serve para produzir o temor do Senhor, ele conta que quando ele era criança na Bolívia, num local onde se falava muitos palavrões, seu pai, que era missionário naquele local, mostrou para ele e seu irmão um chicote. E lhes disse que se eles falassem palavrões, eles iriam levar uma chicotada. Se eles seguissem o exemplo daquelas pessoas e falassem palavrões, eles iriam levar uma chicotada. E depois o pai perguntou se eles haviam entendido, Dr. Russell Shedd e seu irmão, e se eles iriam falar palavrões. E a resposta foi, segundo o Dr. Russell Shedd, de olho no chicote, que sim, que haviam entendido perfeitamente que nunca iriam falar palavrões. E o Dr. Russell Shedd diz que o chicote nunca foi usado, mas serviu para produzir uma espécie de temor do Senhor. No caso, o Senhor, seu pai. Temor do Senhor, meus irmãos, é algo que nós precisamos ter. Saber que de Deus não se zomba, como diz aí o texto, e que aquilo que nós semearmos é o que ceifaremos, de verdade. Temor do Senhor significa, digamos assim, 80% de reverência, mais 20% de temor mesmo, medo, por sabermos que Deus não está brincando, Deus fala sério. E se nós quisermos ver como Deus fala sério, é só nós pensarmos em alguns episódios bíblicos. Pense, por exemplo, em Moisés. Moisés foi o homem escolhido por Deus para, por intermédio dele, Deus libertar Israel do Egito e conduzi-lo pelo deserto, com muitos e extraordinários sinais e maravilhas. Quando pessoas se rebelaram contra Moisés, Deus as puniu severamente, com lepra e até com morte. Mas quando Moisés, veja bem, meus irmãos, quando Moisés desobedeceu a Deus, fez diferente de como Deus havia orientado, Moisés escolheu a desventura de só poder ver a terra prometida de longe e não entrar nela. Porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Pensemos em Davi, quando ele pecou com Batseba, filha de Eliã, pecou contra Urias, o heteu, esposo dela, e militar do exército de Davi. Ele colheu aquilo que ele plantou. Dentre as consequências está a morte do filho gerado no ato do adultério. Pense em Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo de Deus e morreram. Não foi Pedro quem matou Ananias e Safira, foi Deus. Como bem observou o Dr. Russell Shedd, aquela foi
uma morte milagrosa. Um milagre diferente, né? Milagre da morte de duas pessoas porque tentaram mentir ao Espírito Santo de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E Deus, meus irmãos, fala sério. Ele é longânimo, ele é paciente, ele é misericordioso, ele é perdoador. Mas se o homem persiste no erro e não se arrepende, então colhe o que plantou. E ainda uma última lição, um último destaque aí, os versos 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, que lição maravilhosa, né? Uma lição para nós não nos cansarmos de fazer o bem a todo mundo, mas principalmente aos domésticos da fé, isto é, aos nossos irmãos e às nossas irmãs em Cristo. E se nós não desanimarmos, formos perseverantes, chegará o tempo, meus irmãos, em que nós colheremos o fruto desse bem que nós estamos fazendo. Então, que lições preciosas. Tem muitas outras lições aí, né? Mas eu destaquei essas daqui para a nossa reflexão nessa oportunidade que Deus tem nos dado. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao seu coração e que Deus lhe dê saúde a você, a sua família, que haja provisão na sua casa, que nada falte a você, a sua casa, aos seus filhos, a sua família, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. É a minha oração por você. E muito obrigado por você ter tido a paciência de me ouvir, de refletir juntamente comigo até esse momento. Deus abençoe, que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao seu coração. Amém.